Olá! Boa noite. Boa noite, tudo Tudo, bem? tudo jóia, Marcela. Que bom tê-la aqui conosco hoje. Ai, eu que agradeço, o prazer é meu. Agradeço o convite e primeira live, né? Nossa, de É, 2021, já no início do ano. Eu já no início gostaria, do eu ano, que gostaria, bom. que bom, né? Marcela, eu então podemos dar início já, né? Já está tudo certinho aqui. Tá, tudo certinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo e aos que vão assistir depois também essa live, né? Gravada. E é a sexta live da Prisma, Consultoria e Alimentação. Eu sou a Cristine Save, sócia da Yama. A Yama não vai estar presente hoje, mas ela está conosco, né? De outra forma. E eu sou sócia da Yama na Prisma, Consultoria e Alimentação. E hoje nós escolhemos uma convidada extremamente especial para falar sobre marketing para consultores, o que, quando e como divulgar. Nossa convidada é a Marcela Deveza, nutricionista, consultora de alimentos, fundadora da Sim. NutriMeTreina e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Consultoria de Alimentos, o IBECALI, né? Bom, Marcela, então seja extremamente bem-vinda aqui conosco na Prisma, aqui em Brasília, né? E de Brasília para todo mundo. E eu gostaria então de iniciar pedindo que tu se apresentasse da tua forma e contasse um pouquinho da tua trajetória e do teu trabalho para gente. Claro. Então, você já me apresentou super bem, né? Eu sou daqui de Belo Horizonte. Na verdade, eu moro hoje em Belo Horizonte, né? Eu estudei em Ouro Preto, eu fiz nutrição em Ouro Preto e eu sempre atuei assim na área da produção. O que me fez ter um contato maior com a área da qualidade, né? Que é a área que a consultoria atua, né? Mais fortemente, assim. Então, Isso. eu passei 5 anos trabalhando na área de produção, em contratos grandes de mineradoras daqui de Minas Gerais e do Espírito Santo, em presídios, né, contratos que fornecia alimentação para Aham. presídio, 2 unidades hospitalares daqui de Belo Horizonte. E quando eu comecei a atuar no hospital, eu trabalhava de plantão, dia sim, dia não. Aí me deu a brecha, né, para a consultoria. Ela surgiu nesse momento que o meu emprego me permitia ter horários livres durante a semana. E eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio prestando consultoria nos meus dias de folga e trabalhando no hospital. Até que eu decidi virar a chave mesmo, sabe, Cris? Sair do Aham. hospital e ficar com o meu tempo Somente. todinho para consultoria. E eu presto serviço para a empresa da Camila, que hoje é minha sócia na NutriMeTreina, né? Ela Aham. tem uma empresa de consultoria e eu presto serviço para ela. Agora vai fazer nossa, acho que vai fazer 7 anos, muito Passa tempo. muito rápido. O tempo passa quando a gente calcula, vai fazer 7 anos que eu presto consultoria com ela. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio nesse meio termo, assim, tentando, sabe, conciliar. Mas na hora que eu vi que era a consultoria que realmente me fazia brilhar os olhos, sabe, que eu conseguia fazer a minha metodologia de trabalho, né? Que eu conseguia ter uma rotina diferente, né? Uma rotina que não é muito rotina, porque cada dia você está num cliente novo. E isso me fez me apaixonar realmente pela área da qualidade, pela área da gestão. E não que eu não gostasse da área de produção, mas na área de produção a gente fica muito no operacional realmente, Aham. né? E a consultoria a gente consegue pensar mais estrategicamente, a gente não fica tão preocupado naquele problema, né, rotineiro, a gente pensa mais na empresa como um todo, né? E eu gosto muito disso. E aí eu sou consultora desde então, né? Tem 7 anos e mais ou menos 5, 6 anos como consultora 100% do meu tempo, né? E a gente abriu a NutriMeTreina com o objetivo de compartilhar o conhecimento e tudo que a gente viveu em todos esses anos de consultoria, né? A Camila tem mais tempo do que eu, porque ela já tinha empresa quando eu comecei. E aí a gente montou a NutriMeTreina, inclusive ela está aqui. Um beijo para você, minha dupla, que está aqui assistindo a Olá, gente. Camila. Bem-vinda. E a NutriMeTreina tem agora 1 ano, né? Completou 1 ano agora no finalzinho do ano, em outubro.
E a gente está aí, né, Cris, nessa luta diária. Mas essa experiência toda que tu teve na prática como nutricionista de One, fundamental para a consultoria, né, Marcela? Porque te trouxe a base, né? Uma base muito boa. Sim, Isso sim. E eu é te digo, excelente. Cris, que a base que eu tive nessa parte da One foi mais com relação à gestão de pessoas do que a parte técnica, sabe? Porque a parte Fundamental. técnica a gente dá um jeito, a parte técnica a gente dá um jeito. A gente fez uma graduação, a gente sabe, a gente, né, com o Isso. tempo a gente sabe a RDC 216 de cor, Estudo né? e pronto. Mas entender que aquela legislação que na teoria, hoje em dia nem é tão perfeita assim, né? Mas na teoria funciona e na prática a gente tem milhares de adequações para fazer, isso que é o nosso diferencial e a experiência realmente, né? Entender até que ponto a gente vai, até que ponto a gente não vai, até que ponto cobra, até que ponto freia e deixa quieto, né? E não cobra naquele momento. Isso eu acho muito importante. E é a vivência mesmo que traz, né, pra gente. Os desafios diários, né? Tanto eu quanto a Yama, nós somos professoras durante 20 anos na universidade, disciplinas de técnica dietética, gestão de One e os estágios. Então, ali foram muitos Sim, desafios, né? E é fundamental mesmo essa experiência, essa prática toda da gente, né? E então certeza. vamos entrar no nosso assunto, que é um assunto que tu e a Camila fazem muito bem dentro da Nutri-Me Treina, né? Que é o marketing. O marketing, eu considero que a alma de uma grande empresa é o seu marketing, né? É a forma de mostrar o seu produto, é escolher o seu público, saber onde está o seu público, né? E qual exatamente é o seu produto. Então, eu gostaria de começar, Marcela, falando um pouquinho, pedindo para te conceituar o marketing e as vendas, envolvendo especificamente a consultoria de alimentos. Certo. Então, Cris, essa parte do marketing é muito engraçado, porque muita gente foge dela, né? Porque envolve muita coisa, envolve a parte de vendas, né? A gente na faculdade, a gente não aprende a vender, a gente não aprende a falar da gente, né? A gente aprende muito mais a entender o que o outro fala, o que o outro sente, as características do outro e não as nossas. Né? Então, quando a gente fala de marketing, divulgar o nosso trabalho, divulgar o nosso serviço, a gente já fica meio acanhado. Né? E na consultoria é muito importante isso, porque a gente vende a nossa imagem, o nosso conhecimento. A gente vende o nosso conhecimento. Então, a gente precisa mostrar que a gente conhece. Né? A gente precisa mostrar que a gente sabe. Tem milhares de maneiras da gente mostrar isso, mas a gente precisa fazer o cliente entender que a gente sabe. E muitas vezes a gente acha que marketing é só para empresa que já tem CNPJ. Né? Eu, como consultora autônoma, eu não preciso, eu não tenho que fazer marketing. Mas marketing é para todo mundo. Né? Quando a gente fala do nosso posicionamento, quando a gente divulga o nosso serviço ou vai vender o nosso serviço, é um marketing pessoal que a gente faz. Inclusive, existe marketing pessoal, né? Para quem nem empresa tem. Né? Mas mesmo para quem atua com consultoria, como autônomo, a gente faz marketing, a gente divulga, a gente precisa divulgar o nosso trabalho. Né? Então, o marketing eu vou entrar num ponto que eu acho muito importante, que o marketing faz com que a gente evidencie aquilo que é bom, sabe? A gente não divulga aquilo que é ruim, as nossas características ruins. A gente divulga aquilo que a gente sabe, né? É para evidenciar aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente é bom. Então, para a gente fazer um marketing adequado, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Né? Primeiro é a gente planejar esse marketing. Aí é outro ponto também que todo mundo acha que não se deve fazer quando é autônomo. É só depois que tem uma equipe ou que tem uma estrutura muito grande, né? Que tem que fazer um planejamento de marketing. Mas a gente precisa saber. Acho que o primeiro ponto é esse, sabe? Poxa, aonde eu estou? Aonde eu quero chegar? E para eu chegar, quais os caminhos eu tenho que percorrer?
né? E nesse percurso, por exemplo, se o meu objetivo é esse ano de 2021 aumentar 10 clientes, ou 12, vamos supor, um cliente por mês, o que eu tenho que fazer para atingir isso, né? E como eu vou atender esses clientes? Qual serviço eu ofereço? Eu sei os benefícios do meu serviço, né? Porque quando a gente vai vender o nosso serviço, a gente oferece um futuro. Né? A gente não tem um produto físico, não é? Olha, eu não estou vendendo um copo com água. O cliente não consegue ver. Ele consegue imaginar uma mudança de comportamento da equipe, ele consegue imaginar uma produção mais organizada, mais higienizada, né, com os processos rodando. E como a gente vai fazer com que ele imagine isso? Né, que ele se veja numa empresa que dá lucro, com uma empresa que a equipe funcione direitinho. Então, a gente tem que mostrar para ele os benefícios do nosso serviço, e isso é o nosso conhecimento. Como a gente vai fazer um treinamento de uma equipe? Aí o cliente vira, a minha SG, porque é muito comum isso, ela não sabe ler e não sabe escrever. E eu posso falar com muita propriedade, assim, que é o cargo mais importante dentro de uma empresa de alimentação. É quem organiza, quem higieniza, quem cuida dessa parte, sabe? E como a gente faz isso? Então, a gente tem que entender as nossas estratégias, a gente tem que montar as nossas estratégias, a gente tem que montar a nossa metodologia de trabalho, de quanto em quanto tempo eu vou entregar um resultado, como eu vou mensurar e fazer com que esse futuro, esse imaginário, vire um número para eu mostrar, olha, sua empresa melhorou. Né? Antes tinha X% de desperdício, agora tem Y. Antes você gastava X mil reais por mês com material de limpeza, agora você gasta Y. Então, para a gente conseguir identificar isso, a gente precisa planejar. Né? Então, a gente precisa entender. A gente precisa entender dos nossos serviços para a gente divulgar aqueles que a gente sabe fazer, para a gente divulgar os nossos diferenciais na nossa metodologia de trabalho, né? E saber explicar isso para o cliente de uma maneira com que ele se veja naquele futuro dentro da empresa dele. Sabe? É muito complicado, muito mais complicado a gente falar sobre isso do que falar sobre um produto físico. Eu vim te vender uma mochila. É muito fácil, muito mais fácil. Não quer dizer que é fácil. Exato, a pessoa está vendo, né? Mas quando é serviço, não. E por isso é muito importante a gente estar bem segura, sabe, nesse ponto. Não segura com relação eu vou gerar resultado para a sua empresa, mas segura no quais os benefícios aquele serviço traz. Né? Quais as estratégias a gente consegue utilizar para colocar em prática esse serviço. E como que eu vou tratar isso tudo, né, durante a consultoria, né, e assessoria mesmo, porque o marketing não acaba na venda, né? Vendi, acabou. Pronto, conseguiu o cliente. Não, né? O marketing não acaba na venda. Tem todo um processo aí que a gente vai falar mais pra frente, mas, físico é totalmente diferente do serviço. Exatamente. E quando a gente fala, por exemplo, se eu for vender o seu serviço, Cris, é muito mais fácil para mim do que quando eu vendo o meu. Porque quando a gente fala da gente, é complicado. Então, o primeiro ponto do marketing, assim, para a consultoria de alimentos, é a gente se conhecer. Sabe? Eu sou tímida. Tudo bem, é a sua característica. Né? Então, para você se soltar mais, estar mais segura para o cliente, você tem que entender muito mais dos seus serviços. Porque você precisa realmente se sentir bem para você conseguir falar. Né? Porque você é mais tímida. E a gente pode e deve usar as nossas características para a gente conseguir um cliente. Né? A gente tem que usar as nossas características, os nossos pontos fortes para a gente conversar com esse cliente. Né? Porque a gente não pode vender aquilo que a gente não entrega. Não pode, né? Esse é um ponto fundamental também, porque o marketing acaba aí. Né? A gente vai conseguir um cliente. A promessa tem que ser cumprida. Exatamente, a promessa tem que ser cumprida. Porque
quando a gente fala de consultoria, a gente fala de uma rede muito grande de indicação, sabe, Cris? É o principal ponto, na verdade, é de indicação. Então, se você não faz um bom serviço no seu primeiro cliente, sabe, o pé já vai começar com o pé esquerdo, sabe, o processo todo, né? E às vezes a gente pensa, é outro erro também, pensa que a gente tem que ter cliente grande, né? Nossa, meu sonho é pegar todas as franquias, sei lá, do McDonald's daqui de Belo Horizonte. Eu vou viver dando consultoria só para o McDonald's. Ele vai te ocupar o tempo inteiro, você vai ter que fazer um valor menor para ele, porque são muitas unidades, então diminui. Exato. E se ele cancelar o contrato, você fica com 0 clientes. Você perdeu sua receita inteira, né? Então, o marketing envolve isso também, o planejamento de qual cliente eu vou vender o meu serviço. Para quem? Primeiro, para quem eu quero atuar. Quem que está, uma análise de mercado, né, também, né, Cris? O que tem na minha cidade, né, para oferecer. Por exemplo, eu moro em Belo Horizonte e meus pais moram em Ouro Preto. Ouro Preto não tem fast food, assim, sabe aqueles trailers de cidade pequena? Tem aqueles trailers, mas não tem restaurante fast food, não tem McDonald's, não tem nada. Então imagina se eu chego em Ouro Preto e falo, nossa, eu vou ser a referência de fast food. Eu não vou conseguir, porque eu não tenho nem cliente. Né? Então a gente tem também que analisar o nosso mercado, analisar o entorno da gente. Para que a gente vai atravessar a cidade se do nosso lado tem uma padaria de bairro, né? Tem um supermercado, tem um restaurante, tem uma lanchonete. Então a gente tem que ser estratégico disso também. A gente ganha, pela hora, né? Exatamente. A gente não pode gastar a nossa hora no trânsito, gastar a hora de uma maneira muito errada, né? Isso tem que valer muito a pena, assim, pra gente ficar muito tempo no trânsito. A gente tem que gastar a nossa hora no cliente. Então, identificar as dores dos nossos clientes, né? Saber exatamente aonde que está machucando, o que está dando prejuízo, o que tem de errado naquela unidade. E o marketing ele tem que ir atrás dessas necessidades e desejos não realizados, né, dos nossos clientes e mostrar, né, e o consultor mostrar como isso é possível, né? Então, exatamente, associar, né, essas dores com o serviço que presta e qual solução você tem para resolver essa dor. Né? E mostrar isso, né? E mostrar isso de várias formas que a gente vai conversar aqui, né? Exato. Então, as nossas dores e as dores do cliente, elas têm que ser mostradas e solucionadas, né? De alguma forma, né? Sim. O marketing, ele é uma filosofia, né? Então, é uma filosofia mental, né? Então, da forma como a gente chega, isso a gente vê muito em educação alimentar e nutricional também, né? E da forma como a gente aborda, da forma como a gente chega, pode mudar todo o contexto. Com certeza. Com certeza. Por exemplo, um ponto fundamental é estudar o cliente antes de chegar na visita de venda, por exemplo. Né? Você não tem que chegar no cliente e falar, mas você oferece à la carte ou é self-service? Mas é prato do dia ou você tem um cardápio fixo? Como, sabe? Você tem que saber isso. E hoje é possível, para ele se identificar, entendeu? Para você começar a contar dos benefícios e o que você vai oferecer para um serviço que ele já possui, né? Que ele vai começar esse ponto de identificação junto com você, né? Eu não estou dizendo que você tem que mentir, né? Obviamente, não. Mas você tem que falar aquilo que vai servir para ele, né? Não adianta você fazer uma venda para uma indústria e falar de padaria. Não é padaria lá. Lá é outra coisa, é outro segmento. Então, são outras... Na verdade, às vezes os problemas são até os mesmos, né? Que envolvem muita equipe e tudo mais. São semelhantes, mas você dá exemplos semelhantes aos exemplos das dores que ele tem e do nicho dele, né, de atuação. Então, esse planejamento, aí não dá para oferecer rotulagem self-service, exatamente. Muita gente acha que a gente tem que oferecer tudo, né? Muitas vezes a gente acha, a gente tem que oferecer tudo, quanto mais serviço eu oferecer, melhor. Não, a gente tem que primeiro oferecer aquilo que a gente sabe e oferecer o serviço correto que o cliente precisa. Pode ser que ele precise de todos,
Pode ser que ele precise de todos, Cris, mas a gente inicia por aquele mais prioritário, né? E depois a gente vai acrescentando outros serviços, outros pontos. Aí o contrato acaba, a gente fala, vamos renovar para a gente agora cuidar disso, disso e disso, que são pontos secundários. Aí a gente vai detalhando cada vez mais a área da qualidade, né, daquela empresa. Porque sempre tem pontos de melhoria, né? Sempre vai ter Nunca alguma termina. coisa, né? Exatamente. Mostrar para o cliente que não é porque a vigilância vai chegar para fazer uma fiscalização que ele precisa do nosso trabalho, né? Que a fiscalização, primeiro fiscal dele é o próprio cliente dele, né? Exatamente. Então vamos falar um pouquinho sobre posicionamento de marca e de mercado, né? O que tu tem para nos dizer sobre isso? Vamos. Quando a gente fala de posicionamento de marca, peraí, deixa eu só ver o que a Camila comentou aqui, ó, minha dupla. Mesmo porque a maioria das vezes o dono do estabelecimento tem pouco tempo para nos receber. Então, se estudarmos sobre o cliente, conseguiremos ser mais objetivos. Exatamente. Né? A gente tem que ser muito assertivo nessa visita de venda, né? Aliás, porque reuniões senão muito longas, elas são muito cansativas e desanimadoras, né? Hoje em dia, a gente ainda mais quando disso. A gente... Exato, ainda mais quando a gente fala de um futuro, né? De uma coisa que não existe, não é um produto físico. Aí que a gente tem que ser bem assertivo nas dores, né? Identificar. E quando a gente estuda, Cris, esse cliente antes, a gente consegue identificar, sabe? A gente consegue identificar pelos comentários nas redes sociais desse cliente, pelos comentários em site, por comentário até em sites de reclamação, sabe? Tipo, reclame aqui. Sempre tem alguma coisa naquela paginazinha do Google, aquela lateral, quando você pesquisa sobre empresa e tem um espaço lá daquele Google Meu Negócio, né? Sempre tem alguém comentando, sabe? Por aí você já consegue entender qual tipo de problema aquele cliente tem, né? Com os seus clientes, né? E qual o tipo de serviço que você vai oferecer para resolver esses problemas. A Camila é mestre nisso. A Camila, ela vende assim, até avião caindo. Ela vende. Ela é maravilhosa na venda. E ela faz muito isso. E quando ela chega no cliente, por exemplo, se ela vê uma reclamação que tá lá, um fio de cabelo na comida que eu encontrei, etc e tal. Ela chega lá, ela fala sobre treinamento de equipe, sobre a equipe estar mais consciente, entender, uma pessoa encontrar, sabe, as pessoas mesmo se monitorarem. Que você viu, né? Mas... Exato. E isso tudo, ter mais atenção, vai diminuir problemas pequenos, problemas que são falhos, mas que são fáceis de resolver, como alguma contaminação física, sabe? Aí vai comentando alguma coisa, o cliente, opa, nossa, aquele cliente falou comigo, né? O cliente reclamou, eu sempre tenho problema com relação a isso, demora muito para chegar. Então a gente vai criando esses pontos de identificação de acordo com os serviços que a gente tem para oferecer. E os benefícios dele, né, obviamente. Mas então, essa parte do posicionamento de marca e de mercado é justamente essa parte muito do planejamento, sabe? Então, a minha marca, quando eu falo minha marca, não quer dizer a minha logomarca ou o meu número de CNPJ, não. Muito além Sou disso, eu. Né? Muito além disso, sou eu, por exemplo, eu profissional autônoma, eu sou a minha marca, né? Independente se eu tenho logo ou não, se eu tenho um perfil na rede social ou não, né? Eu sou a minha marca. Então, quando a gente precisa entender onde nós estamos naquele momento, e que isso traz muita até frustração, sabe, Cris? Eu vejo muito isso no perfil da Nutri-Me Treina. Várias seguidoras chegam pra gente e falam, poxa, mas eu queria, sei lá, dominar, ser a primeira do Brasil, e ter franquias, e ter uma equipe de consultores. Mas quando a gente vê, ela começou agora, ela começou tem pouco tempo. Então, pra que a gente quer dominar o mundo? E será que dominar o mundo é bom? E será que é bom? Será que vale a pena? Sabe? E as outras qualidades da consultoria, né? Nossa qualidade de vida, nossa flexibilidade de horário. Tem tantas outras coisas. Então, a gente precisa entender a nossa marca. Então, o que eu quero com a minha empresa? Eu quero dominar o Brasil? Beleza, eu vou traçar o meu planejamento para isso. Né? Não, eu não quero ter nenhuma outra consultora junto comigo, eu quero trabalhar sozinha, tranquila. Se eu fiz minhas contas aí, com 5, 6 clientes eu consigo viver bem, ter tempo, cuidar do meu filho, ter tempo para caminhar, para fazer um exercício, etc. Então é esse o meu posicionamento.
né? E o marketing para marketing para outro é diferente. Então a gente primeiro precisa entender o que a gente quer, né? A gente quer começar tranquilo, que obviamente é o mais comum acontecer, até porque a gente precisa ter uma base sólida, né, para a gente crescer, Claro. né? A gente precisa ter organização e tudo mais. Ou eu quero dominar o mundo. Então, se eu quero dominar o mundo, vamos embora. Eu chego com os dois pés no peito e, né, o plano de marketing vai ser assim intenso. Venda, venda, venda. Vamos fechar, pós-venda, né, maravilhoso, um serviço excelente e a gente vai. Mas o posicionamento é esse, a gente entender aonde a gente está e aonde a gente quer chegar, né? E o do mercado, o que o mercado tem a oferecer que vai fazer a gente chegar nesse objetivo, né? A gente, como aquilo que eu falei, o lugar que eu trabalho, a minha cidade ou a minha região, o meu bairro, tem os clientes que eu procuro, que eu quero, que eu pretendo, eu fiz um estágio em um restaurante, eu gostei muito, então eu quero atuar só com restaurante. Ou então, nossa, eu já trabalhei em uma pizzaria, ou então eu tenho filho e à noite o meu marido fica comigo, então se eu der consultoria à noite vai ser mais fácil. Então eu consigo, por exemplo, dar consultoria à noite em uma padaria. É complicado, porque tudo funciona de manhã, toda a produção é feita de manhã. Então, assim, dependendo da minha marca e do meu objetivo, eu vou procurar aqueles clientes que se adequam com o meu objetivo. Se eu só tenho tempo no fim do dia e à noite, eu vou procurar estabelecimentos que abram no fim do dia e à noite. Se eu não quero trabalhar no fim do dia e à noite, eu não vou caçar da consultoria, não. Pizzaria, numa hamburgueria, porque eu terei que estar lá, né, à noite. Então, esse posicionamento do mercado é a gente entender o que o mercado oferece em termos de demanda, né, de tipos de clientes, primeiro, de demanda de serviço. Então, qual tipo de serviço aqueles clientes procuram, esperam, quais as dores deles, né, e também com relação até à precificação, né? O mercado hoje, o consultor, em média, ele segue realmente a hora lá do honorário, que é mais ou menos 100, 110 reais hora. Eu consigo oferecer o meu serviço a 300 reais a hora? O meu marketing tem que ser muito bom, eu tenho que convencer, ou eu tenho que ir de acordo com isso, ou eu tenho que ir de acordo com o mercado. Então, isso tudo é interessante a gente analisar. Né? Na minha cidade tem outras consultoras de alimentos, né? Onde elas atuam, né? Muito importante, a gente não vai pegar cliente de ninguém, né? Que eu acho, nossa, é Respeito. muito feio. Acima de tudo. Acima de tudo. Mas a gente precisa saber quantas consultoras de alimentos tem na minha cidade, né? Qual é a que tem mais clientes, por exemplo, né? Será que eu posso fazer uma parceria com ela, com alguma coisa? A gente já fez vários serviços em empresas que tinha consultora, que tinha nutricionista, sabe? Porque a gente fez outra coisa, a gente fez outro sistema e foi assim, parcerias maravilhosas, maravilhosas. Mas tudo a gente tem que entender, né? Esse mercado, entender o que eles procuram para a gente oferecer aquilo que eles precisam realmente. Porque a gente não pode vender areia no deserto, né? A Camila vende aí, mas tirando ela, eu, mero mortal, eu não vendo areia no deserto, né? Eu vou vender água, adoidado. Saber explicar muito bem o seu serviço, né? Ter essa base muito sólida, né? Quando for a hora de saber explicar bem para cada cliente que você vai oferecer, né? Com a linguagem dele e dos colaboradores dele, né? Então, Marcela, e quais são essas estratégias que nós temos à nossa disposição de divulgação dos serviços? Pois é, Cris. Eu falei até no início da live que o marketing, ele enfatiza aquilo que é bom, né? Que a gente divulga aquilo que é bom. E o melhor marketing que a gente faz é um serviço bem feito em um cliente. Esse é o melhor marketing. Porque, diferente do que muita gente pensa, donos de estabelecimentos alimentícios não têm rivais. Eles são amigos de todos os outros proprietários de restaurantes e estabelecimentos alimentícios em torno, sabe? Se tiver um restaurante aqui e o outro do lado que vende a mesma comida, os dois proprietários vão sentar na mesma mesa e comer, e conversar, e trocar figurinha, e etc e tal. E eles indicam a gente quando o nosso serviço é bom. Porque eles têm essa comunicação, eles também trocam as dores, sabe? Eles sabem, eles têm
uma, uma parceria muito grande, assim, de indicação de fornecedor, sabe? Eles não competem por isso. Então, quando a gente faz um bom serviço em um cliente, a gente tem um marketing que não é feito pela gente, né? Que aí a gente já economiza um dinheirão, tempo e etc, né? E é o melhor marketing, porque vai ser uma pessoa falando de outra, e não vai ser a gente falando da gente mesmo, né? Quando a gente fala da gente mesmo, é mais difícil a gente vender. Agora, se outra pessoa fala da gente, é muito mais fácil das pessoas, não quer dizer acreditar, mas assim, é muito mais fácil vender Confiar, quando outra né? pessoa fala da gente, confiar. Exatamente. É como se o nosso serviço, o nosso trabalho já tivesse sido testado por alguém e essa Aprovado, né? pessoa gostou. Testado e aprovado. Exatamente. Testado e aprovado. Então, o primeiro meio de divulgação, o mais importante, o que a gente deve tomar muito cuidado, é a parte de indicação boca a boca. Porque qualquer serviço que a gente não faz bem no cliente, que a gente deixa na mão, que a gente fala que vai fazer e não entrega, sabe? Que na hora da venda a gente carrega água na peneira e depois a gente não, né, não leva nem a peneira. Então, esse tipo de serviço que a gente oferece é primordial para a gente ser indicado ou não pelos outros clientes. E os clientes lembram da gente, até aqueles que dizem não em determinado momento. Porque quando a gente recebe um não quer dizer que a gente é ruim. Né? O cliente não está no momento dele, né? Tem tantas outras coisas acontecendo. Não é todo cliente que está no momento Mesmo de ter um assim, consultor de alimentos. Indicar, né? Mesmo ele dizendo Exato. não, ele indica. Eu não Mesmo posso, ele mas dizendo o não, meu ele vizinho indica. pode, né? Exatamente. Ou então, você já tem consultor de alimentos? Nossa, parabéns. Você precisa, assim, os estabelecimentos precisam mesmo, eu tenho certeza que ela faz um trabalho excelente. Tem algum outro amigo seu que também precisa, que você acha que vai se beneficiar? Porque aí eu troco uma mensagem com ele, você pode mandar uma mensagem, eu ligo para ele, vou para lá. Então, mesmo os estabelecimentos que já têm consultor, você pode pedir indicação. Claro. Né? E parabenizar aquele cliente, né? Para ele se sentir, para o outro consultor também falar assim, nossa, realmente. O elogio, né? é poderoso. Exatamente. Então, o primeiro ponto eu acho que é a indicação é o mais importante deles, independente do tamanho do cliente, independente do tipo de serviço que você ofereceu. Às vezes você foi lá para dar um treinamento de boas práticas que o fiscal pediu, durou só 2 horas, nunca mais você teve contato com aquele cliente. Se você fez um treinamento bem feito, chegou lá, né, de uma maneira organizada, mostrou profissionalismo para ele, quando ele precisar de qualquer outra coisa que envolva os tipos de serviço, ele vai lembrar de você. Ótimo. Né? E o marketing envolve fazer eles lembrarem da gente, né? Que eu vou falar no finalzinho. Mas tem outros tipos de divulgação, né? Outros meios de estratégia da gente captar esse cliente e vender o nosso serviço. Hoje, principalmente depois desse ano de 2020, a parte online, ela tá muito forte, né? Então, a parte das nossas redes sociais, né, o nosso site. Eu acho meio arriscado falar de site, assim, porque não necessariamente a gente precisa ter, sabe? A gente pode fazer o nosso planejamento de marketing para, daqui 1 ano eu vou montar o meu site. Porque daqui 1 ano eu vou conseguir tirar 10% todo mês do valor que eu recebo do meu cliente e juntar para montar um site. Para fazer um perfil no Instagram, a gente não precisa de dinheiro. Né? Então eu posso começar por lá. O site é um investimento. Exato, o site é um investimento. Mas estar online eu acho importante, sabe? E quando a gente fala online e Instagram, não necessariamente a gente... como que eu posso dizer? Não necessariamente a gente vai conseguir captar o cliente naquele meio específico. Mas se a gente faz uma visita de venda, a primeira coisa que ele vai fazer quando a gente sair é pesquisar sobre a gente na internet, é buscar. Sem dúvida. Então, se ele busca e encontra um perfil, por exemplo, no Instagram, um perfil no Facebook, que tem informações que tratam as dores dele, né, que compartilham conhecimento e mostram um pouco sobre você, sobre a sua formação e tudo mais, ele já vai se sentir até mais confiante, falar assim, olha, realmente, ela se posiciona, ponto, né? É um ponto. Né? É ponto. Com certeza. Se eu não estiver online e alguém pesquisar sobre mim e não encontrar nada, eu perdi Hoje ponto, porque outra consultora vai lá.
Aonde está essa pessoa que não está aqui, né, aparecendo? Exato, exato. Então, um ponto de divulgação que talvez não seja tão direto assim, mas que influencia, interfere muito, é a parte das redes sociais, né? A parte online. E existem, né, óbvio, outros meios de divulgação, por exemplo, um que a gente gosta muito, agora nessa época de pandemia, poxa vida, não dá pra gente fazer, mas que a gente gosta muito, é a gente oferecer palestras gratuitas para proprietários de estabelecimentos, né? Isso ajuda muito, e a gente costumava, né, porque a gente não parou, a gente vai voltar assim que a pandemia acabar. Né? É isso, só demos uma paradinha leve, um tempinho leve. Mas a gente oferecer palestras gratuitas em associações, né? Ou até chamar mesmo proprietários perto e etc. A gente sempre tem amigo que é dono de alguma coisa, ou que conhece alguém que é dono de alguma coisa. Então, faz aquele boca a boca mesmo, divulga e monta, às vezes, parceria com alguém, com outro profissional, divide os dois um lugar para fazer, né, essa palestra. Tem lugares que você consegue a R$100, a R$80, você divide e fica um valor legal, sabe? Se é um valor para você investir no seu marketing. Né? Exato, exato. E eu acho isso muito bacana. Outro ponto que é interessante também, que vale muito a pena a gente fazer, é parceria. Né? Parceria leva a gente a ter uma visibilidade maior, assim, porque ele te indica, a pessoa te indica, você indica a pessoa, os dois saem ganhando e você fica mais vista, sabe? Aí mesmo que aquele cliente fale assim, não preciso de consultora não vou nem conversar com a Marcela. Aí dá 2, 3 meses, eu vou no estabelecimento, acontece alguma coisa, nossa, eu lembro de você, eu lembro do seu nome, eu lembro da Prisma, nossa, eu já ouvi esse nome da Prisma em algum lugar. A pessoa já vai associando e fala assim, opa, não, essa empresa realmente existe, eu já ouvi falar sobre a Prisma, sabe? Então, a parceria é muito interessante com empresas de detetização, é bacana, com empresas de fornecimento de material de limpeza, é bacana, né? Com até consultores de alimentos, isso, até outros consultores de alimentos, tem consultores que trabalham só com auditoria, tem consultores que trabalham só com a área de ficha técnica e rotulagem, que não faz assessoria. Também, né? Que cuidam exatamente. Dessa parte burocrática, né? Exatamente, contabilidade. Então, já fechei muitos contratos vindo de proprietários que assistiram palestras nossas. E é isso, a gente é visto. Camila, né? E se a gente não consegue... Das lives, né? É isso. E aí entra até parceria, como nós estamos fazendo aqui hoje, né? Sim, exatamente. E pessoas de RH, né, de empresas de recrutamento. Então, tem várias parcerias que a gente consegue montar, sabe? Para a gente aumentar, né, a nossa divulgação, assim. E tem aquela famosa, né, que também ela, junto com a indicação, eu acho que é um ponto primordial, a famosa venda direta, né? Essa venda direta visita, né? A visita de venda, ela tem que acontecer. Muita gente pergunta, adianta, eu consigo captar cliente por telefone? Eu consigo conversar pelo telefone, fazer essa visita pelo telefone? A gente não tem muito sucesso pelo telefone, sabe? Eu não sei se é o mineiro que é meio desconfiado demais, precisa ver, precisa olhar no olho, conversar, sabe? Eu não sei se é a característica do proprietário mineiro ou se são as características normais, assim, de proprietários. Mas, normalmente, o que a gente faz? A gente liga, agendando, né? Falando, olha, ou fulano me indicou, aí a pessoa já falou, opa, a contabilidade me indicou essa pessoa, eu vou atender. Ou então, a Cris indicou, eu vou, sabe? Então, nesse veio de indicação de alguém, o fulano me indicou, a gente consegue conversar, é questão de 10 minutos, uma reunião, eu vou aí até o estabelecimento, aí vem outro ponto. Muita gente acha que consultor de alimentos precisa ter um espaço físico. Não precisa, é a gente que vai até. É a gente que vai até o cliente. Nenhum proprietário sai do estabelecimento dele durante o dia. Só se for para o banco, né, não, Cris? Só para pagar a conta e ir no Ceasa. Pode ter, mas não é obrigatório. A gente consegue ir até o cliente e fazer essas visitas lá. Então, a visita... Pode concluir.
Não, então a visita de venda é realmente um ponto assim fundamental, que ela pode ser complementada pelo telefone, pode ser iniciada pelo telefone, mas o olho no olho ainda te dá uma segurança muito grande, sabe? Para a pessoa te contratar. Ai, eu adoro o olho no olho. Outra forma também, Marcela, a participação em eventos, congressos, né? Sim. Feiras, eu acho que é bastante interessante também, né? Sim, essa parte toda de network, né, Cris? A gente acha Network. e a gente não pode desvalorizar nenhum network, nenhum. Porque às vezes é um vizinho nosso vai te indicar, sabe? Vai indicar para algum lugar que ele conhece. Qualquer pessoa, amigo, eu tenho medo, eu vou criar um perfil separado do meu pessoal e ninguém vai saber que eu comecei a divulgar meu serviço. Gente, tem que divulgar, porque é muito mais fácil o nosso primeiro cliente ser de alguém conhecido, de um amigo nosso, de algum parente, ou de alguém que a minha mãe conhece, que meu pai conhece, do que alguém aleatório que eu encontrar por aí. Né? Então a gente precisa divulgar para os nossos amigos, para os nossos familiares, pedir ajuda, pedir indicação, porque essas primeiras indicações, elas são muito mais fáceis de acontecer quando vem de alguém que a gente conhece. Porque a pessoa conhece a gente, então confia na gente, mesmo que não conheça o trabalho. Conhece a pessoa física, né? E vai conhecer o proprietário. Então, assim, as duas partes já ficam com uma segurança maior. Né? E principalmente se essa pessoa intermediária for uma pessoa bacana, né? For uma pessoa que tem, né? Claro. que tem uma ética, um caráter aí, que não, né? não dê problema aí para ninguém na vida. Então vai ser muito mais fácil da gente conseguir. Deixa eu ver um outro meio também que eu acho bacana. Essa parte do site é interessante, a gente consegue cliente, porque muita gente pesquisa no Google, sabe? Ainda, não só no Instagram, mas também no Google. Mas a gente não precisa necessariamente ter site, a gente pode criar o Google Meu Negócio, né? Que a gente coloca lá da região onde a gente está, não precisa ter um endereço físico, porque pode ser serviço, exatamente, mas aí monta como se fosse uma arte, um post com os inscritos do serviço que oferece, coloca as fotos lá, a pessoa vê e fala assim, opa, olha, ela está aqui pertinho de mim, ela mora em Belo Horizonte, etc e tal. Sabe? Então isso também eu acho interessante. É a mensagem certa, com a mídia certa, para o mercado certo, né? Então, se errar um desses três aí, não chega, né? Se usar uma mídia, né, uma forma que não seja adequada para o cliente X ou Y, a mensagem não chega corretamente, né? Então, a gente tem também que ter esse cuidado na escolha, né, da forma, de todas essas formas que tu falou, qual que eu vou escolher para o meu negócio, né? Qual que eu vou escolher para o meu cliente? Quem é o meu cliente, né? Então... Exatamente. Aí, Cris, eu já vou entrar num ponto que é um ponto essencial nesse momento que estamos todos online, né? Tá todo mundo online. Que eu vejo que é um erro muito grande nessa parte de estratégia de marketing das pessoas que utilizam principalmente as redes sociais e o Instagram, que é não falar com o público certo. É exatamente isso que você disse. Usa uma rede social, um meio que é correto, para falar de uma forma incorreta e perde oportunidade. Por exemplo, o perfil da empresa de consultoria da Camila, da Adequali, ele é totalmente diferente do perfil da NutriMeTreina, porque são públicos diferentes. Exato. Apesar da gente falar sobre consultoria, a gente fala de consultoria de uma maneira totalmente diferente. Né? Na NutriMeTreina, a nossa linguagem e os conteúdos são todos voltados para profissionais da área da qualidade. Agora, para as nossas empresas de consultoria, todos os nossos conteúdos têm que ser voltados para a equipe gestora e para a equipe operacional, para proprietário, para gerente e para a equipe operacional. Para quem contrata, né? Exatamente, para quem contrata. Eles precisam ter vontade de nos contratar e ter todos aqueles benefícios que a gente fala no nosso perfil profissional, né? Mas quando a gente fala para outro consultor de alimentos, a linguagem é muito mais técnica, né? A gente fala de uma outra forma, de uma outra maneira, para atingir outro objetivo.
né? Para Aham. ajudar e compartilhar aquele conhecimento, mas não é para atingir o objetivo daquele proprietário. Se ele entra, se por exemplo, eu chego num cliente vendendo meu serviço e eu falo para ele entrar no perfil da Nutri Me Treina para ele ver o meu trabalho, ele vai falar assim, não, beleza, mas não é um trabalho que eu preciso, eu não sou consultor de alimentos. Né? Eu não sou um Aham. profissional, então é um erro que eu vejo muita gente, sabe, cometendo e que isso faz a gente perder a oportunidade, na verdade, porque só faz a pessoa ficar na dúvida, mas qual que é o cliente dela? O objetivo dela é quem? É ter clientes de consultoria ou ensinar consultoria para outros profissionais? Né? É ensinar ou é executar? Né? Porque a maneira com que a gente fala sobre ensinar ou sobre executar é diferente. É diferente, a Né? linguagem é totalmente diferente, com certeza. Muito, muito diferente. E estamos chegando no finalzinho, Ai, Marcela. não. Infelizmente, mas vamos continuar, porque eu quero te fazer Vamos. só mais umas considerações. Eu queria que tu Tá. falasse um pouquinho que é fundamental, que é a importância do pós-venda. O marketing ele não é só a venda, né? Ele Isso. não termina quando a gente fecha um contrato. Ele está muito além disso e a gente precisa ter esse marketing também envolvido na nossa execução, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia. Porque a Camila está respondendo, é bom que ela já está ajudando. Aí ela também respondeu, achei ótimo. A gente precisa executar um serviço bem feito, né, para ele nos indicar, primeiro, mas segundo, porque a gente precisa que ele tenha resultado, a gente quer que ele tenha resultado. Né? A gente trabalha para isso, nosso objetivo é esse. Então a gente precisa continuar e ter um serviço, realizar um serviço bem feito. Então o primeiro ponto é vender aquilo que a gente vai executar, vender aquilo que a gente sabe fazer, né, que a gente vai dar conta de fazer. Se a gente vender aquilo que a gente não sabe, a gente procura saber e a gente, né, fica sabendo e executa aquele serviço e tentar ao máximo humanizar o nosso trabalho. Sabe, o nosso cliente, eu não tenho 10 clientes, eu tenho o Sou José, que é dono de uma venda e que tem um sonho, sempre teve um sonho de ter essa venda, e ele perdeu, e ele, na verdade, perdeu não, mas investiu o dinheiro dele inteirinho nessa venda. Então não é um cliente que eu tenho a venda X do Seu José, que ele, sabe, precisa, tem 2 funcionários, ele trabalha 18 horas por dia e etc e tal. Né? É a Então não vida são dele, né? números, não, exatamente. Não são números, sabe? São pessoas, são equipes, são profissionais, profissionais que nem sabem que são profissionais muitas vezes, né? Auxiliares de cozinha, cozinheiros, que eles não levam o serviço deles como uma profissão realmente. Eles acham que é uma entre períodos, né? Entre empregos. Eu não consegui emprego na minha área, então eu virei auxiliar de produção, eu virei auxiliar de cozinha. E o nosso papel é mostrar que aquele serviço dele é importante. Né? Ele tem uma responsabilidade naquilo. Então, o nosso marketing, o nosso serviço, está na gente ouvir esses profissionais, a gente melhorar o serviço deles, melhorar o profissionalismo deles, dar treinamentos, entregar certificado. O que a gente vai perder com Certificado. isso, Cris? O que a gente vai perder com isso? Poxa, a gente vai imprimir na impressora e pronto, tá lá pronto, sabe? O certificado. Valiosíssimo, valiosíssimo. E para o profissional, às vezes é o único meio de treinamento que ele vai ter. Ele trabalha tanto tempo lá que ele não consegue fazer curso em local nenhum. E quando tem algum curso, é um curso do Senai, alguma coisa que é caro, não dá para ele fazer. Então, a capacitação que ele vai ter é a que a gente dá. Né? Então, o nosso marketing está aí, porque eu tenho cliente meu que tem equipes, né? As equipes, os funcionários, eles colocam os meus certificados em quadro e colocam na parede, Cris. E tira foto Ai, e que manda pra lindo. gente, sabe? E é assim, e eles deixam mesmo junto com o currículo deles. Eu falo, gente, esse certificado aqui é para deixar junto com o currículo de vocês, porque isso daqui comprova que vocês fizeram um treinamento de boas práticas, fizeram um treinamento de recebimento, de temperatura e de isso, de aquilo, de 5S. Então, o nosso marketing no serviço é isso, é deixar ele mais humanizado. Sabe? É Isso. entregar um cartãozinho no Natal para o nosso cliente. Pode ser virtual se a gente não tiver dinheiro, né? É a gente ter uma organização e saber
o dia do aniversário do nosso cliente. Quando a gente pegar os dados iniciais lá, pega o aniversário dele. Para quando for o dia do aniversário, a gente mandar uma mensagem, mandar um áudio para ele. Às vezes, está até na visita, e no meio da visita a gente descobre que é aniversário do proprietário, né? Então, a gente precisa ter essa organização. E, às vezes, com um simples cadastro de cliente, uma planilha que a gente monta, a gente consegue melhorar muito o nosso marketing de serviços. Porque a gente vai ser organizado, a gente vai entender e vai lembrar, né? Vai lembrar, assim, não de cor, porque a gente não precisa, a gente não é obrigado a lembrar. Mas a gente vai consultar na nossa planilha a data que vence um documento, por exemplo, uma licença, um alvará, e vai ajudar nesses pontos, sabe? Que o cliente vai falar assim, poxa vida, nossa, mas a Marcela nem mexe com ASO, por exemplo, ASO de funcionário, tem uma empresa, né, de segurança que faz isso, mas ela lembra todo mês de quais funcionários precisam fazer os exames, ela me ajuda a lembrar disso, me ajuda a lembrar daquilo, e às vezes com uma planilha a gente consegue, né, organizar essa parte. Por isso que é importante o planejamento. Vai mostrando a tua organização, vai mostrando o teu profissionalismo e vai mostrando que tu é indispensável, né? Exatamente. Aí é uma fala ali que é um trabalho personalizado, a valorização do profissional, né? Que realmente tu entrou na outra questão que eu ia falar, que é essa gestão humanizada na prestação de serviços, né? Exatamente. A gente fala muito, não, porque eu faço um serviço personalizado. Mas o que é? Como você personaliza o seu serviço? Né? O cliente não vai te perguntar isso não, mas assim, a gente precisa ter esse entendimento. Como eu vou humanizar o meu serviço? Né? Eu vou deixar um documento passar, como eu vou personalizar isso? Né? Eu vou deixar um documento vencer? Eu vou deixar, poxa, eu não vou mandar nada no aniversário do meu cliente? Eu não vou nem lembrar a data que eu fiz o manual de boas práticas para eu ligar de novo para ela. Oi, você lembra, Marcela? Tá na hora da gente renovar. E aí, teve mudança, vamos organizar esse manual de novo, tá na hora de dar outro treinamento. Então, às vezes, e tudo começa com planejamento, né, Cris? Claro. Se a gente souber, eu fiz rótulo para aquela empresa em 2018, será que ainda está com a mesma formulação? Será que acrescentou mais algum tipo de serviço? Eu vou ligar para eles. Falar, oi, você lembra de mim que eu fiz o rótulo do produto tal, porque a gente vai ter tudo organizado, a gente vai saber qual produto que foi, né? Do produto tal e tal e tal. Então, isso tudo faz a gente ter pontos para depois a gente oferecer o nosso serviço novamente. Mas a gente só pode vender o nosso serviço se a gente fez um bom serviço. Imagina, a gente faz um serviço péssimo e depois vai ligar de novo e nossa, não, né? Então, por isso que prestar um bom serviço é a chave de tudo. É a chave para a gente fidelizar esse cliente, continuar com ele, porque não adianta a gente ganhar aí um cliente por mês e perder também um por mês, né? Não faz sentido. Aí fica né? empatando só. Exatamente. E faz a gente ter outros pontos de identificação com aquele cliente, mesmo aqueles que disseram não, Cris. Agora, calma aí que dá tempo de finalizar, que eu vou contar uma estratégia, eu vou até me acertar na cadeira. Eu vou contar uma estratégia que a gente conta nos nossos eventos da NutriMeTreino, já conta uma ou duas vezes, mas assim, que faz a diferença. Mesmo aqueles clientes que te disserem não na hora da venda, pergunta para ele se você pode pegar os contatos dele, principalmente de e-mail, para enviar conteúdos para ele gratuitos sobre consultoria. Você fala, mesmo que você não tenha, mas você fala, eu tenho uma lista de e-mails de clientes que eu envio todos os meses conteúdo, que tem a ver com a equipe, com produtividade, com a qualidade. Às vezes eu mando algum material, alguma planilha. Você quer entrar, você quer fazer parte dessa lista? É gratuita, eu não vou te cobrar nada e eu não vou encher a sua caixa de mensagem, por exemplo, uma vez no mês que eu vou passar esse conteúdo para você e é uma maneira de eu conseguir te ajudar, mesmo que você não consiga agora iniciar o processo de assessoria, etc e tal. E todo mês ele vai receber um e-mail seu, Cris, porque ele quis, né? E ele vai lembrar de você, mesmo ele tenha, mesmo ele falado não, entendeu? E mesmo que o cliente já tenha finalizado o processo de consultoria ou se tenha sido um serviço pontual, você também pode falar isso. E entra todo mundo numa lista de transmissão aí de e-mail, que você monta um texto bacana, um texto bom, né? Tem que ser um cita outras pessoas.
Exato, pega Perfeito. artigo, né? Pega artigos, pode divulgar legislações novas, Isso, por exemplo. Tem legislações. várias formas de da gente montar essa lista, né? Desses conteúdos. E todo mês ele vai lembrar de você, né? E vai ser muito mais fácil quando ele precisar de alguma coisa, ele associar o resultado ou a solução a você, porque você está ajudando ele mesmo de graça. Claro, Né? claro. Mesmo ele falando não para você. Isso é uma estratégia que a gente acha essencial assim, para o marketing, para a gente não perder aqueles clientes todos que disseram não e não continuar com contato com aqueles clientes que a gente já finalizou o processo de consultoria. Ótimo. Então eu vou encerrar, Marcela, infelizmente, porque, nossa, muito bom, muitas dicas boas, muitas orientações fantásticas. Adorei essa semana que a gente passou aí conversando, né, sobre esse assunto e a live mais ainda. Então, em meu nome, em nome da Iama, eu agradeço imensamente a tua presença aqui conosco. E a Camila também, que participou indiretamente. E dizer que essa live ela vai ficar gravada no nosso IGTV e também depois eu coloco também na página do YouTube da Prisma, no Ai, canal do ótimo. YouTube. E eu te mando também Ótimo. depois o link. E muito Perfeito. obrigada. E eu queria te abrir para te fazer alguma consideração final que tu queira. Eu queria agradecer, nossa, agradecer demais. É um assunto muito grande, eu falo pra caramba. Às vezes, na hora que eu vejo, tô linkando com outra coisa, Ah, sabe? mas Mas, professor é assim mesmo. Nós né? também somos Você me assim. entende, né? E, mas é agradecer mesmo, sabe? É um conteúdo muito grande, mas que eu acho que a gente conseguiu pincelar assim para as pessoas terem uma ideia de como deve ser esse marketing que é tão abrangente, né? Abrange todas as etapas da consultoria. Até quando não faz consultoria, a gente está fazendo marketing aí, ó, enviando os conteúdos para quem falou não para Isso, gente, né? ótimo. Mas qualquer dúvida que as pessoas tiverem, as meninas aí que assistirem depois, podem enviar os comentários, até aonde está, né, que vai ficar gravada a live mesmo no Isso, isso. IGTV, que a gente passa lá, a gente conversa, a gente vai tirando dúvidas, a gente marca uma parte 2 para Ótimo. falar de mais Claro, coisa, muitas né, e a gente vai oportunidades aí. aprofundando mais ainda nesse tema. Eu queria agradecer, agradecer em nome da Camila também, que não está aqui hoje, né, porque a gente está isolada, uma do lado, outra do outro lado da cidade. É isso Não deu mesmo, para ela bem estar presente. aqui presente, mas a gente ainda vai fazer um encontro aí, todo mundo. Eu, Isso, você, Camila e Ama, todo mundo. ótimo, ótimo. Eu vou só fechar os comentários para a gente poder tirar uma foto. Perfeito. Ai, eu tô na luz tão ruim aqui hoje, Não, Jesus. a luz está ótima. Só a tua internet que não está muito boa, tá? Agora, Ah, meu. nesse momento que ficou um pouquinho ruim. Mas não tem problema, não. Eu capto, depois do vídeo, eu Eu vou capto ficar alguma foto. paradinha para ver se. Ai, ótimo, deu. Ficou Deu? perfeito. Muito obrigada, então, e um abraço Eu que enorme. agradeço, Cris. Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo que estava presente. Muito obrigada pela presença e boa noite para todo mundo.